Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente, não é maquiagem, não é penteado. Vou bater um papo com vocês sobre silicone, tá gente? Eu acho que tem muita gente, meninas principalmente, que são novinhas, querem saber como funciona, como que é o processo. Então eu quero contar um pouquinho como foi a minha história com o silicone, tá? Eu tenho silicone faz 10 anos, ou seja, se eu tô com 31, eu coloquei quando eu tinha 21 anos. E eu era bem complexada, porque eu não tinha seio nenhum, e assim, o pouquinho que eu tinha era ainda um tamanho, um de um lado maior que o outro, tá? Então isso me deixava muito complexada. Na época eu tinha acabado de entrar no meu primeiro emprego, eu trabalhava no Bradesco, no Banco Bradesco. E assim, qualquer roupa que eu colocasse, eu me sentia mal, não me sentia mulher, saía chorando de loja. Até um dia que eu fui na Zara com a minha mãe, eu experimentei um tomara que caia e ficou ridículo, porque ficou reto. Ridículo pro meu padrão, tá, gente? Tem gente que não tem e tá super feliz com isso, eu acho que é isso que vale. Mas pro meu padrão, que como eu gostaria de ser, não estava legal, tá? Então, saí chorando na loja, aí minha mãe viu que o negócio tava ficando sério, porque era toda vez a mesma coisa, sabe? As calças ficavam boas, tal, e como eu sempre tive muito bumbum, era desproporcional, porque eu não tinha quase nada de peito e o bumbum grande, então ficava na minha cabeça totalmente desproporcional. E eu queria usar regatinha, sem sutiã, sem sutiã, no que eu digo, eu usava com muito bojo, pra dar a impressão que eu tinha bastante, então com aquelas regatinhas que eu queria usar, não dava pra usar aqueles sutiãs de bojo. E assim, tomara que caia. Então eu sofria bastante com isso, né? E engraçado que quando eu tinha uns 11 anos, foi quando começou a nascer peitinho, assim e tal, ele nasceu, eu fiquei com os seios muito grandes, gente. Eu detestava. Acho que meu corpo ainda não estava formado, tal. E eu fiquei bem desproporcional, tinha um peitão, sabe, e não tinha corpo de mulher, é muito estranho, idade bem complicada. Mas aí depois eu fui ficando mais velha, tá, e com uns 15, 16 anos já começou esse complexo, de que eu não tinha peito, que um peito era maior que o outro. Eu sei que a gente não é totalmente proporcional em quase nada, de um lado pro outro, né, então tem uma mão que é um pouquinho maior que a outra, um pé, mas no peito me incomodava demais, gente, porque pra mim era bastante diferença, além desse problema de não poder usar as blusas que eu gostava de usar. Bom, aí como que foi o processo? Eu comecei a trabalhar, aí já tinha meu dinheirinho, só que assim, sempre foi caro colocar silicone, e há 10 anos atrás era mais caro ainda, agora eu não tenho noção de quanto que tá pra colocar o silicone, tá? Mas aí, com o meu dinheiro, óbvio que eu não ia conseguir fazer a operação. Aí eu conversei com meu pai, expliquei e tal. Na época, meu pai nunca foi muito a favor nem contra plástica, assim. Nunca teve muita opinião formada sobre isso, tá? Mas minha mãe já tinha, minha mãe tinha feito ao contrário, já tinha tirado os seios e feito a barriga depois da gravidez com esse médico, que foi o mesmo que eu acabei fazendo a minha cirurgia. Então eu conversei com meu pai, expliquei que eu estava complexada, chorei pra variar, porque chorar, eu sempre choro, gente, sou muito chorona. Aí conversei com ele, o que eu acordei com ele. Ele falou o seguinte pra mim, que eu achei que também estava certo. Tudo bem, eu pago a operação pra você, só que você vai me pagando um pouquinho por mês. E foi o que me salvou, assim, eu combinei, eu vi um X por mês que eu conseguiria pagar pra ele. Então ele pagou a minha cirurgia, tudo direitinho, e aos pouquinhos eu fui pagando pra ele com o meu salário, tá? Isso eu tinha 21 anos, acho que assim, foi o maior sonho realizado na época, eu fiquei tão feliz, e a operação foi super tranquila, gente. A única coisa que meu pai falou vai ter que ser com o mesmo médico que fez da sua mãe. Uma pela confiança, e outra porque já era certeza que ia dar certo, porque como ele já tinha fé, ele é super experiente, até quem quiser o contato, depois eu passo pra vocês, confio de olhos fechados nele, gente, principalmente pra cirurgias desse tipo, de silicone e tal, estética. E aí a operação foi o seguinte, primeiro eu fui no consultório, conversar com ele, explicar, e eu já tava ficando até com os ombros mais arqueados assim pra dentro, porque eu tinha vergonha. Então você acaba se contraindo, então eu já tava ficando com a coluna meio torta, justamente pra tentar esconder o que eu não tinha, tá? E justamente o contrário, quem tem muito peito que dá problema de coluna, eu tinha pouco demais, então eu acabava tipo arqueando assim as costas para tentar esconder o que eu não tinha, tá? Aí fui no consultório, aí ele me mostrou vários tipos de tamanhos de prótese,
pra eu escolher o que eu queria. E na verdade eu nunca queria um peitão enorme, nada disso. Eu só queria que preenchesse aquele espaço que na minha cabeça era vazio. Então, fui, ele me mostrou os tamanhos, eu coloquei assim por baixo do sutiã, me olhando no espelho, e a princípio eu achava todos muito grandes, porque, como eu disse, não queria ficar titiolina, gente. Eu só queria preencher o espaço vazio, tá? Aí eu experimentei, e assim, sempre um lado maior que o outro, porque realmente tinha diferença. Aí ele falou o seguinte, bom, eu vou levar 2 tamanhos para a cirurgia e eu vejo qual que encaixa melhor. Eu já entendi que você não quer um peito muito grande, que você quer um tamanho razoável, e ficou entre 200 e 250 o tamanho da minha prótese, tá? Aí, como que eu fiz? Eu tava com um pouco de medo de ficar muito grande, estava assim. Aí não vi a hora que chegava o dia da cirurgia. Bom, chegou o dia, eu fiz tipo numa sexta-feira, porque eu não queria faltar no trabalho, né? Aí eu só combinei da sexta-feira eu não ir trabalhar. Que aí, teoricamente, teria que ficar no mínimo uma semana de repouso, só que eu não, como era meu primeiro emprego, eu não podia faltar de jeito nenhum e não queria também. Eu pedi a sexta-feira, aí fiz na sexta, sábado, domingo e na segunda eu já voltei a trabalhar. Era pra ficar em repouso, mas eu voltei a trabalhar, gente. Tá vendo como eu sou trabalhadora? A cirurgia foi bem tranquila. Eu cheguei na sala de cirurgia, aí você entra numa cabine, eles te dão a roupinha lá pra entrar no centro cirúrgico. Fiquei no quarto, aguardando ser chamada. Aí o médico veio. Nossa, muito engraçado, passou um filme na minha cabeça eu contando assim pra vocês. Aí o médico veio, me deu um remedinho pra tomar, pra relaxar, assim, antes da anestesia, mas eu tava super, super, super calma. Porque eu já confiava no médico, já tinha visto o que ele tinha feito na minha mãe, tinha dado super certo. E aí, eu tomei o remedinho, aí fui pro centro cirúrgico, na maquinha lá, todo com toquinha, tudo mais. Mas eu tava muito tranquila. Até uma das enfermeiras me perguntou, você faz medicina, alguma coisa? Porque eu nunca vi uma pessoa tão calma. E realmente eu tava muito calma. Então, o médico faz a diferença. Se você confia, sabe que é uma pessoa que já fez alguém que deu super certo, você vai muito tranquila, tá? E acho que era um desejo tão grande que eu tinha de colocar, que foi uma sensação ótima. Aí cheguei no centro cirúrgico, aí eles colocaram anestesia na veia, e eu só lembro da última palavra e falei assim, espera só um pouquinho que eu preciso te marcar, porque eles fazem o desenho de onde vai ser o corte e tal, e não lembro mais nada, eu nem vi eles me marcando, tá? Aí a primeira coisa que eu lembro, a hora que eu acordei, é de olhar assim pro peito e ver que tinha volume. Gente, mas eu fiquei tão feliz que eu não senti dor nenhuma naquele momento. Fiquei tão feliz. A única coisa que eu falei assim, gente, tá grande demais. Eu falei, não era o que eu queria, ficou muito grande. Desesperada, mas ao mesmo tempo feliz, porque tinha um volume lá onde eu queria, né? Mas eu tava muito feliz. Aí, acordei, eles esperam acho que uns 20 minutos mais ou menos, você ficar numa salinha de recuperação, pra ir passando a anestesia e tal, você retomar consciência. E aí eles me levaram pro quarto. Quando eu cheguei no quarto eu já tava ótima, não estava sentindo dor nenhuma. Já levantei já pra fazer xixi, que eu já tava 100% consciente. As únicas dores que eu senti, gente, para levantar e para deitar. Porque a gente não percebe quando a gente não tem nenhum machucado, nenhuma cicatriz na região do tórax. Mas qualquer movimento que você faz de levantar ou deitar faz pressão. E isso me dava muita dor. Mas, gente, uma semana de dor. Depois eu nem lembrava mais que eu tinha a prótese, tá? Tudo bem, tem um sutiã especial que a gente fica usando. Parece, sabe esses sutiãs que vem junto com a cinta? Com esse sutiã, e o que eu achei o mais legal do meu médico, pra não ficar aquelas, não sei se vocês já viram, fica uma bola aqui em cima, quem põe silicone, eu odeio aquilo, eu achei horrível, porque eu acho que não fica nada natural. Eu coloquei uma faixa, foi indicação do médico, tá, gente? Além do sutiã, uma faixa aqui em cima pra prótese descer e não ficar aquela bola aqui em cima. E isso eu acho que fez toda a diferença, porque hoje meu seio é muito natural, ninguém nem acha que eu tenho prótese. Por isso até que eu tô contando pra vocês, porque se vocês verem algumas fotos tal, vocês vão achar, nossa, mas não parece mesmo. E não parece, gente. Só eu sei, acho que praticamente assim, de quem não conviveu comigo. Lógico, minha família, né? Mas quem não convive comigo não sabe que eu tenho. Agora vai saber, né? Tá em vídeo e tudo mais. Aí eu cheguei em casa no primeiro dia, eu voltei pra casa no mesmo dia, porque foi muito tranquilo mesmo. Aí teve que tomar alguns medicamentos que agora eu não vou lembrar quais são. Aí voltei pra casa,
Eu queria tomar banho, porque dá aquela sensação de, sabe, porque eles passam coisa pra limpar e tal, e eu queria tomar banho de qualquer jeito. Aí, o primeiro dia, eu não quis tirar o sutiã porque eu tava com muita aflição. Então eu tomei banho na casa da minha mãe, que lógico, na época eu morava com a minha mãe, e ela tinha banheira, então ela acabou me dando banho na banheira. E como eu já tinha lavado o cabelo e tal, foi bem tranquilo. Só na hora de levantar, que ela me ajudava, punha a mão assim nas costas pra me levantar e eu segurava assim o peito, porque eu tinha muita aflição. Que é uma sensação de dói e é uma sensação de pressão, mas, gente, quem faz depilação com cera vai aguentar tranquilamente, viu? Aí, beleza. Dia seguinte, eu acordei, mesma dor eu sentia na hora de levantar e deitar. Só, se eu ficasse sentada, eu não sentia dor nenhuma, tá? Aí, fui tomar banho e tinha que tirar o sutiã. Eu não lembro se foi no segundo ou terceiro dia. Tinha que tirar o sutiã pra trocar o curativo. Acho que foi, a gente faz tempo, né? Então não lembro detalhes exatos. Na hora que eu tirei o sutiã, eu fiquei com a sensação de desmaio. Por quê? Porque tava pressionando, de repente, a hora que abri o sutiã, eu tive a sensação que ia cair. E aí quase eu desmaiei, mas foi quase mesmo. Aí eu já sentei assim, fui recuperando. Aconteceu, assim, eu desmaio muito fácil. Uma vez até que eu quebrei o braço, quando eu fui tirar o gesso, eu desmaiei. Então, toda essa sensação de estar apertando e depois soltar, eu acabo me sentindo mal e desmaio. Mas, gente, quem não tem desmaios constantes não vai ter isso, tá? Aí, minha mãe também me ajudou no banho, aí já lavou a cabeça e tal. E aí, na segunda-feira, eu tinha que voltar a trabalhar. Não porque não me deram licença, nada, porque assim, gente, foi uma cirurgia estética. Eu não achava certo eu pegar um atestado médico para uma cirurgia estética. Eu nem sei se eles vão aceitar também, tá? E assim, não queria faltar de jeito nenhum, adorava meu trabalho. Bom, fui trabalhar e fui dirigindo ainda, para completar. Não façam isso, gente. O médico falou 500 vezes que não era para fazer isso. Por mais que o meu carro era automático, adivinha o que aconteceu? Bateram na traseira do meu carro. Nesse exato dia. Assim, foi tudo leve e tal, mas o que acontece? Qual que era a preocupação? A gente tá de cinto, qualquer impacto você pode estourar os pontos. A minha sorte que foi algo bem leve, aí eu saí do carro, mas já tava com dor, porque, querendo ou não, eu tava tensa, né? Você fica se contraindo, aí fica mais tensa ainda. Bom, aí bateu, foi bem de leve, graças a Deus, não foi nada grave, mas acho que era pra eu parar de ser teimosa, né? Que tinha que ficar repousando pelo menos uma semana. Aí cheguei no trabalho, trabalhei normal, ainda mais porque eu trabalhava sentada no computador, então isso foi de menos, foi tranquilo. E aí começou a passar os dias, as dores foram diminuindo, eu não sentia mais nada. Passou uma semana, eu não sentia quase mais nada. Só de vez em quando dava tipo uma alfinetada assim embaixo do seio, que eu fiz por baixo do seio, tá? Não fiz nem pela auréola, nem pela axila, foi por baixo. E minha cicatriz ia diminuindo. Hoje eu não enxergo a cicatriz, gente, de tão bem feita que foi, tá? Ficou perfeita a cicatriz, não tem nada pra reclamar e não passei nada demais. Tudo bem que isso varia de pele pra pele também, mas acho que o médico, sendo um bom médico, também ajuda muito nessa questão da cicatriz, tá? Então depois de uma semana eu não tava sentindo mais nada. Desinchou bastante, tanto é que quando eu saí do centro cirúrgico, eu falei pro médico, mas tá grande demais. Ele falou, não se preocupe, isso vai desinchar, tipo, 40%. Eu falei, então tá bom, né, fiquei mais tranquila, e realmente foi desinchando, e ficou exatamente do tamanho que eu queria. Como eu tinha diferença de um seio pro outro, eu não sei nem se eu já falei tanto aqui, que um lado foi 200 ml e do outro lado 250. E aí eles se igualaram, ficaram certinho. E assim, continuei pagando meu pai, acho que demorei mais de um ano pra pagar, mas, gente, era meu sonho realizado. Então eu tava muito feliz com aquilo, sabe? Aí não precisava mais usar um monte de sutiã de bojo, eu punha um sutiã por cima do outro, gente, antes pra dar a impressão que eu tinha mais peito, porque realmente eu não tinha. Hoje eu acho que tá bem mais fácil colocar silicone, tem vários especialistas nisso, médicos bons que fazem. Na época foi um pouco mais difícil, mas graças a Deus teve esse médico que já tinha operado minha mãe, que tinha dado super certo. E foi essa minha história, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar recado aqui que eu respondo pra vocês. Foi o meu sonho realizado, então se você tem esse sonho, vai atrás, gente, porque não adianta ficar só complexado e não tentar realizar. A minha forma de realizar foi essa, pagando pro meu pai.
Vocês vão me perguntar quanto que eu paguei na época. Eu paguei R$9.000, gente. Eu sei que é bastante, mas eu preferi pagar mais para um médico. E sei que tem médicos que cobravam 6 na época. Agora eu não tenho ideia de quanto esteja, mas paguei R$9.000. Eu sei que tem médico que cobra menos, só que eu acho que é uma questão de confiança. Tanto é que eu fui super tranquila, deu tudo certo. E eu acho que essa energia de você estar confiante, confiar no médico, confiar na equipe dele, vale mais a pena do que você querer pagar um pouco mais barato e ficar insegura, não saber se o resultado vai ser o que você pretendia. E querendo ou não, é seu corpo, né, gente? Qualquer erro, muitas vezes, não tem retorno. Então, é isso. Eu acho que vale a pena você investir em um médico de confiança, tá, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar as perguntinhas aqui que eu vou responder. E um beijinho, até o próximo.